Meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo do canal para abordar um tema muito difícil, muito complicado para os cariocas, para quem vive no Rio de Janeiro. Cidade que muitos chamam de maravilhosa e que, infelizmente, pelo menos na minha opinião, de maravilhosa não tem nada. Quer dizer, existe até a beleza natural da cidade, a natureza foi muito benevolente com a cidade do Rio de Janeiro. Muitos até acreditam que sejam, se não a mais bonita, uma das mais bonitas do mundo. Mas infelizmente quem vive aqui nessa cidade e dela é obrigado a tirar o seu sustento, não compartilha dessa mesma opinião, infelizmente. Primeiro, porque não se não se usufrui com facilidade dessa beleza natural. O carioca, o povo trabalhador, tem que correr atrás da sua sobrevivência, não fica por aí admirando a beleza natural do Rio de Janeiro. Isso é coisa para turista. E mesmo assim, a cidade não tem competência nem para explorar decentemente o turismo, de maneira que a cidade ofereça para os seus moradores uma infraestrutura melhor, oriunda dos investimentos que poderiam ser feitos na área de turismo, enfim. Mas o que esperar de uma cidade que há anos, para não dizer décadas, vive sob julgo de autoridades e políticos envolvidos com corrupção, para não falar da incompetência, para não falar da má-fé, para não falar da maldade, de ações, de atitudes, para não falar dos crimes que são cometidos. Vamos nos concentrar apenas na corrupção que levou os 3 últimos governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Pezão, e agora acaba de sofrer o impeachment o último governador eleito, Wilson Witzel. Eleito, diga-se de passagem, com o voto de esperança daqueles que não suportam mais viver sob o julgo dos bandidos, sob o julgo do traficante, sob o julgo da polícia, sob o julgo da autoridade pública envolvida com corrupção, envolvida com crime, e que leva o Rio de Janeiro a uma situação de abandono, de declínio, que nós estamos assistindo aí ultimamente. Quer dizer, ultimamente não, nos últimos 10, 15, 20 anos talvez. Para quem não conhece, só como exemplo, a Avenida Brasil, que é uma das principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, que há 20 anos atrás era um importante reduto da atividade industrial da cidade, hoje não passa de um mausoléu. Está lá abandonada. Um monte de terreno abandonado, terreno baldio, construções abandonadas sem nenhuma atividade, uma avenida que vive repleta de pessoas que não têm onde morar, pessoas que vivem largadas nas ruas, abandonadas, pessoas que
são vítimas também do consumo de drogas, enfim, dos seus vícios. Esse é um retrato do Rio de Janeiro. E mais recentemente, agora coisa de 2 dias atrás, veio a público uma notícia que nos causa não surpresa, porque o carioca, quem vive aqui, o morador do Rio de Janeiro, já vive essa situação há muito tempo. Embora seja uma notícia publicada agora, essa notícia está longe de ser uma novidade. Essa situação já vive há muitos anos no Rio de Janeiro e não é novidade para ninguém que mora aqui. Pode ser novidade para turista, para quem passa longe do Rio de Janeiro e para quem vê as imagens do Rio de Janeiro pela televisão, pela internet. Mas para quem vive aqui nessa cidade, não tem nada de novo nessa notícia que eu vou mostrar para vocês e nós vamos comentar. 26 antenas de telefonia e internet foram sequestradas no Rio de Janeiro. E nós estamos falando de equipamentos de antenas de grandes operadoras. Nós estamos falando de pequenas empresas. Nós estamos falando de operadoras de telecomunicações. Que, diga-se de passagem, uma outra importante indústria que tinha como base central o Rio de Janeiro até 10, 15 anos atrás e hoje está totalmente sucateada. Mas está aí o retrato da Jornal Poder 360, deu essa notícia agora no dia 2 de maio. Como se não bastasse, também foi divulgado no Jornal Nacional, no dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Os operadores dizem que hoje são 26 antenas sequestradas no estado do Rio de Janeiro. 158 mil pessoas afetadas. 158 mil pessoas impossibilitadas de usar o serviço, impossibilitadas de fazer uso de serviços de telefonia, de acesso à internet, simplesmente porque o bandido chegou lá e disse: é meu, ninguém coloca a mão, e se quiser botar a mão aqui para fazer alguma coisa, tem que me pagar. Portal G1, a mesma notícia. E isso não é novidade para ninguém que mora aqui. O que não falta no Rio de Janeiro são áreas sitiadas e que vivem sob domínio do tráfico. Notadamente, todas as favelas da cidade. Antigamente eu costumava dizer que o Rio de Janeiro era uma cidade cercada por favelas. Hoje eu arriscaria dizer que o Rio de Janeiro se tornou uma pequena cidade no miolo e em volta um conjunto de favelas, ou seja, é um conjunto de favelas com uma pequena cidade no meio. E essa pequena cidade, obviamente, são aquelas áreas nobres onde a elite vive, e mesmo assim, por isso que eu digo que são pequenas, no Rio de Janeiro não é difícil você encontrar uma região de elite, uma área nobre, e do lado uma favela. O problema não é a favela. O problema não é quem vive na favela. Socialmente falando, não deixa de ser um escândalo isso, não tem a menor dúvida, mas sobre o tema que nós estamos tratando, o problema é que essas regiões são dominadas pelo crime, são dominadas por criminosos, sejam eles traficantes, sejam eles milicianos. Muito pouca gente fala da milícia, mas está aí. São áreas onde o poder público não atua. Você não tem penetração de serviços públicos. Correio não entra nessas regiões. Há um carro da companhia de energia elétrica, da companhia de água. Se precisar entrar nessas regiões, tem que pagar pedágio para o tráfico. Ou para a milícia. Senão não entra. E se entrar, vai ter confronto. E se tiver confronto, tem morte.
Ou você negocia com o tráfego para poder entrar, ou com a milícia, ou vai enfrentar essa situação e vai submeter a população daquela região ao desespero e ao caos geral. E aí vai sair na mídia. Bala perdida no canto A, bala perdida no canto B, morreu um aqui, morreu outro ali. Como resolver esse problema? Se continuar dessa forma, daqui a pouco nós vamos ter que pagar pedágio para bandido, para traficante, para miliciano, para simplesmente andar de um bairro para outro dentro do Rio de Janeiro. Situação é essa de abandono total da cidade? Agora, não podemos também esperar muita coisa da situação política em que a cidade, o Estado vive, né? Um prefeito eleito recentemente, mas que só concorreu à eleição amparado por uma liminar judicial que o concedeu o direito de participar da eleição, inclusive, enquanto não se analisa o recurso impetrado numa condenação num processo eleitoral. Acho que as pessoas se esqueceram que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro hoje é um condenado pela Justiça Eleitoral. Ele participou da eleição, ficha limpa, foi eleito e só Deus sabe até quando esse mandato vai, porque daqui a pouco vão ter que julgar o recurso dele. Os 3 últimos governadores, não precisa nem dizer que é de conhecimento público, né? Sérgio Cabral, condenado aí a algumas centenas de anos em dezenas de processos envolvendo corrupção. O seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, também afastado do governo e processado, me parece que hoje está em prisão domiciliar, também envolvido com corrupção. O Wilson Witzel, o último governador eleito, acabou de perder o cargo num processo de impeachment, também envolvido por corrupção. Gente, nós estamos falando de décadas. Eu não estou falando de uma semana, não estou falando de um mês, eu não estou falando de um ano. São décadas de desmando, são décadas de abuso, são décadas de domínio criminoso da cidade do Rio de Janeiro. E não podia dar em outra coisa. E o que me chama mais atenção em tudo isso é que não houve um pronunciamento público de alguma autoridade, seja ela da polícia, seja ela da área de segurança, seja ela da área da prefeitura, seja ela da área do governo do estado, sobre esta situação, que não é nova, eu repito. Eu mesmo, há coisa de 6 meses atrás, fui atendido por uma empresa, pela minha empresa de serviços de telecomunicações, a empresa que me atende, e o técnico conversando comigo, o técnico dessa empresa, me disse que já tinham perdidos diversos clientes no Rio de Janeiro, porque simplesmente os equipamentos haviam sido sequestrados e a empresa não podia entrar para atender esses clientes. E o bandido chega lá, toma, diz que é dele e ninguém bota a mão. Até onde nós vamos suportar esse tipo de coisa? É a pergunta que fica no ar para ser respondida por vocês. Esse é o meu pronunciamento, essa é a minha opinião. Espero que tenha contribuído de alguma forma para a reflexão sobre esse assunto. E
torcer para que a população do Rio de Janeiro tome consciência sobre o que está acontecendo e reaja de alguma maneira, porque nós não podemos mais continuar dessa forma. Agradeço aí a atenção de todos e muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Até a próxima.